Olá, muito bem-vindo a mais um Jurisprudência Conectada. Hoje a gente vai continuar falando dessa lei nova, lei cheia de novidades, problemas, angústias, aproveitando aí para alguns desabafos e aborrecimentos, não é isso? A Lei 13.465 de 2017 trouxe muita novidade. O sistema sofreu aí alterações importantes. E a ideia do Jurisprudência Conectada é trabalhar também com essa nova legislação. Julgados e nova legislação. No caso, hoje vamos focar muito ainda nesses temas novos que ainda ficaram pendentes de apreciação. Eu sei, recebi muitas mensagens aí do pessoal, não, mas vamos falar direito de laje e o condomínio, vamos falar desse condomínio de lote, o que nós temos de novo? Vamos falar. A ideia do Jurisprudência também é trabalhar isso aqui. Eu queria começar agradecendo por tudo que a gente vem colhendo de bacana aqui na Uniregistral, a Arisp, nesse projeto acadêmico importante, diferenciado, contando aí no seu curso regular de atualização e aperfeiçoamento com mais de 1.500 alunos. Olha que alegria, né? 1.500 pessoas nesse ano contando com a atualização e aperfeiçoamento aí dos professores convidados aqui da Uniregistral. E para também não tomar muito mais desse tempo, que eu sei que é preciosíssimo, na ideia sempre de informações concentradas, e vou me arriscar aqui em muita coisa na lei, eu queria passar para vocês as nossas novidades. E dentro das nossas novidades a passar e a convidar, eu convido vocês para a leitura do Arisp Jus. O Arisp Jus, que é mais do que um informativo ou uma revista, é um canal de comunicação jurídica, é um canal de reflexão jurídica, é um canal que tem por finalidade atualizar e aperfeiçoar não só o registro de imóveis, mas o direito aplicado aos registros públicos, tá certo? Então, fica o convite, entrem na nossa página e aproveitem, leiam também o informativo da Arisp, ok? Vamos compartilhar? Vamos compartilhar aqui, vamos jogar para o universo, vamos estar junto, vamos estar misturado, vamos jogar aqui o que a gente tenta fazer de melhor, que é não só bater papo como direito, mas também estar junto nas nossas manhãs de sexta-feira, tá? Vamos falar então, para começar o nosso encontro de hoje, eu gostaria de falar dessa instituição nova, trazida pela Lei 13.465, que é o direito de laje. Trago aqui a lei sempre para trabalhar o texto pontualmente com vocês, e eu gostaria de falar o quê? Direito de laje e a concessão do direito real de uso, direitos reais. 1225 traz o rol de direitos reais. E nós temos o direito de laje instituído como um direito real. Legal, já entendi o que significa isso, né? Essa é a grande pergunta. Laje de quê, do quê, para que serve e como é que funciona? E eu remeto vocês à leitura do 1510A. 1510A. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Opa! Então já vamos começar a compreender um pouquinho do que nós temos sobre direito de laje. Direito de laje, nós temos então essa construção que será realizada tendo como base essa construção inicial, construção térrea, e eu poderei utilizar subsolo ou a laje superior, a superfície superior. Tá bem. Essa instituição que, sem dúvida nenhuma, sofreu aí alguns reparos e ajustes, decorreu inicialmente da medida provisória 759 de 22 de dezembro de 2016, convertida na Lei 13.465, 11 de julho de 2017. A redação e a própria estruturação do direito de laje merece alguns apontamentos precisos e comentários aqui devidamente amoldados, né? A coisa que a gente faz aqui nas aulas, eu me preocupo fazendo registrando com gentil,
que é o seguinte: vamos trabalhar com pequenos apontamentos de parágrafo para a gente poder aí ter uma reflexão mínima sobre a lei. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando os demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Então, peraí. Nós podemos ter direito de laje sobre terrenos públicos? Eu vou dizer sim, claro. Mas nessa hipótese, a Constituição depende do legitimado. E quem é o legitimado? É o proprietário do imóvel público, é a União, é o Estado, é o Distrito Federal ou o município. Caberá ao ente público proprietário do terreno que institua o direito de laje. Tá certo? E é interessante porque é o seguinte: o direito de laje contempla o espaço aéreo, o subsolo de terrenos públicos. Só que lembrem, se a gente olhar o caput, ele estabelece o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade, papapá. E se a gente for ler aqui, a gente tem que o direito real de laje contempla o espaço aéreo ou subsolo de terrenos públicos ou privados tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base, o que acaba por indicar a indispensabilidade da construção base, que também será do ente público. Ou, se assim não for, teremos regramento para tanto, ok? Mas por excelência seria essa a ideia. Isso também gera uma outra repercussão. O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. E mais, titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, os titulares poderão dela usar, gozar e dispor. E aqui eu já faço uma indicação. Então eu tenho matrícula própria, ele pode usar, gozar e dispor. Legal. Tô aqui ou tô ali? Tô lá? Legal. Então vamos continuar aqui. Ele pode hipotecar? Opa, hipoteca, outro direito real. Ele pode dar em garantia? E aí eu vou dizer, se eu for observar tudo aquilo que pode ser dado em garantia quanto à hipoteca, eu vou achar direito de superfície. Mas eu não vou achar direito de laje. E aí, gente, como é que eu faço? Eu acho o seguinte, eu acho que a ideia estrutural é sim a ampliação da possibilidade da hipoteca ser dada, observado o direito de laje, ou melhor, o direito de laje ser dado como hipoteca, como garantia. Até porque se eu posso usar, gozar e dispor, eu poderia sim entender, compreender que a hipoteca poderá ser constituída sob o direito de laje. E se isso for feito, eu acho que aí nós já temos uma outra situação, inclusive, que é a possibilidade, em sendo dada em garantia, a possibilidade de alienação forçada, uma possível execução do direito de laje. Perdão. Então, eu tenho essa possibilidade, a possibilidade do direito de laje ser dado em garantia. Mas, se eu tenho, como diz a lei, a possibilidade de usar, gozar e dispor, essa disposição pode ser forçada. Então eu posso ter a penhora do direito de laje? Claro que eu posso. Eu posso ter, então, alienação forçada em processo judicial? Claro que eu posso. Mas vou me valer da lei e vou dizer para vocês o seguinte: há uma preferência sucessiva também estabelecida na lei. No 1510D, a gente vai para poder voltar. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros os titulares da construção base e da laje, nesta ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. E aí o parágrafo 1º e 2º para contemplar essa situação. O titular da construção base ou da laje, a quem não se der conhecimento da alienação, poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si
a parte alienada, terceiro, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias, contado da data da alienação. Se houver mais de uma laje, terá preferência sucessiva o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. Quero dizer o seguinte, eu posso dar em garantia hipoteca? Acredito que sim, posso sim. Razoável, acho que é dentro do sistema de usar, gozar, dispor. Posso ter alienação voluntária? Claro, observarei todo o regramento do artigo 1510-D. Mas diante da alienação forçada de uma ação judicial, eu também terei os cuidados para a observância dessa preferência sucessiva criada por este sistema, ok? Observando quais são aí as lajes mais próximas daquela que está sendo alienada, ainda que forçadamente, ok? Tem o direito de preferência também. Acho isso muito legal para a gente dispor aqui. Um outro ponto que eu reputo importante é parágrafo 4º. A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Opa! Então quer dizer que a atribuição, a instituição do direito real não implica a atribuição à fração ideal de terreno? E olha que interessante, isso é legal, a gente não tem essa implicação ao direito registral. Porque se eu estiver diante de uma usucapião especial, coletivo, Estatuto da Cidade, artigo 13, o que é que vai acontecer lá? Lá eu tenho a previsão, artigo 10 e seguintes ali, eu tenho a previsão da indispensabilidade da fração ideal. Que se não houver composição entre todos aqueles ocupantes, pela associação de moradores, implicará infrações idênticas a todo mundo, independentemente daquilo que cada um utilize. No direito de laje nós não temos aí essa indispensabilidade de atribuição de fração ideal. Parágrafo 5º. Os municípios do Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. Legal. Isso é uma faculdade da municipalidade? É sim. Municipalidade do Distrito Federal? É sim. Legal. Mas na ausência dela nós podemos ter inúmeras regularizações. Como regularização? Nós não estamos falando de direito de laje? Sim, mas eu posso ter a constituição de direito de laje sobre áreas que talvez possam vir a ser, de alguma forma, disciplinadas administrativamente com observância de direito urbanístico, tá? Com a previsão também de posturas edilícias, mas na ausência de previsão municipal, nós teremos sim, a possibilidade de consolidação e reconhecimento de direito real sobre as lajes construídas até então, ok? Próximo ponto que reputo importante. Se a gente for analisar o parágrafo 6º, e me interessa muito o parágrafo 6º do 1510-A, o titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje. Opa! Então o titular da laje, ele deve ceder a superfície de sua construção, observando aqui a autorização expressa dos titulares da construção da base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas. Tá bem. Duas perguntas importantes. A primeira delas: como é que funciona a colheita da autorização dos titulares, tanto da construção base quanto da laje que será sobreposta e assim por diante? E outro ponto, a ideia de constituição do direito real de laje. Meus caros, eu digo o seguinte, aqui havendo a constituição, a instituição, transferências de direito real de laje, se superado o valor de 30 salários mínimos na forma do artigo 108 do Código Civil, exigirá escritura pública. Exigirá. Nós estamos falando de constituição de direito real, nós estamos falando de autorização para tanto, para sua instituição e assim por diante. Escritura pública, artigo 108, aplicação. Ok? Fechado. Próximo. 1510-C. Sem prejuízo no que couber das normas aplicáveis aos condomínios edilícios, para fins de direito real de laje, as despesas necessárias à conservação, fruição das partes que
que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada no contrato. Pô, legal, show de bola, entendi. Incrível. Parágrafo 1º diz o seguinte, inclusive, são partes que servem a todo o edifício. Aí diz, alicerces, colunas, pilares, paredes, telhado, terraços da cobertura, instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, em geral as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. Tá, já entendi. É contrato. E se não tiver no contrato, se não tiver previsão no contrato, como é que eu faço? Os caros, a ausência de previsão no contrato, devemos trabalhar com a ideia de equidade. A minha sugestão aqui é a previsão, ou melhor, a aplicação prática de equidade, ainda que essa questão seja levada ao Poder Judiciário para fins não só de fixação no caso concreto, mas a nortear ali todas as demais convenções que poderiam ser atribuídas. Ou seja, leva ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário decide, olha, em razão disso, da utilização por cada um, a proporção que deve ser atribuída é essa, papapá. Talvez é lógico que isso é utilizado pelo juiz no caso concreto, é lógico que se presta a despesa específica, mas eu acho que também é um bom nortear aos interessados, construção, base e laje, para que você já tenha ali a forma de disciplina, tá certo? E se a proporção mudar? Se a proporção mudar, ela tem que ser objeto de rearranjo. Como eu estou falando de contrato, e a lei, ela fomenta a utilização do contrato, esse contrato tem que ser revisto, ok? Lembrando, se nós temos a instituição por escritura pública nas hipóteses que superam 30 salários mínimos, artigo 108, nós temos então a necessidade de que todo este regramento encontre-se na escritura, ou melhor, a possibilidade de que se encontre na escritura, né? Acho aconselhável, na minha opinião, aconselhável. Não obrigatório, mas aconselhável. Instituo e já estabeleço, inclusive, divisão de despesas e assim por diante na escritura. Acho que vale a pena já ter esse pacote pronto, tá bem? A gente vai falando mais rapidinho para poder aproveitar ao máximo o tempo e com isso potencializar as informações. Ok, fechada essa ideia, eu já vou para o 1510. 1510E. E o 1510E traz a seguinte redação. A ruína da construção base implica a extinção do direito real de laje, salvo, então eu tenho a extinção do direito real de laje, salvo, se este tiver sido instituído sobre o subsolo, porque em tese a ruína da construção base pouca relevância terá, ou inciso 2, se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Então olha que interessante. Nós temos que, havendo a reconstrução da construção base no prazo de 5 anos, nós temos o direito de laje então mantido. Porque lembrem, matrícula própria para o direito de laje, ok? Que será findada, encerrada em razão da extinção do direito pela ruína, quando não for aí reconstruída a construção base no prazo de 5 anos. Tá bem? E ainda, falando mais um pouquinho para a gente fechar realmente a ideia do direito real de laje, eu vou me valer de uma alteração feita na Lei de Registros Públicos, em específico no artigo 176, parágrafo 9º. A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro, por meio de abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio da averbação deste fato na matrícula da construção base e nas construções e nas matrículas, de lajes anteriores, com remissão recíproca. Porque eu devo ter o quê? Todo este encadear de atos no registro com a devida indicação, para que eu possa identificar, lembrem sempre da especialidade objetiva. Eu tenho que compreender na matrícula todas as informações e impactos que ela tem por toda a vida histórico ali realizada. Então você vai observar, não, de fato, há uma construção, o direito de laje? Quantas lajes tem? Eu preciso ter essa identidade, porque isso tem uma repercussão prática relevantíssima, tá bem? Então, a instituição do direito real de laje ocorrerá a abertura de uma matrícula própria, perfeito, no RI.
e por meio da averbação deste fato na matrícula da construção base e nas matrículas das lajes anteriores, porque eu posso ter construção base, laje, a gente adora isso, a gente é louco numa laje. A gente é louco na laje, né? Laje, contrato de gaveta, isso é Brasil, não é país de futebol. Para com essa coisa. Aqui é laje, construção, gaveta, a gente é louco nessas coisas. Beleza? Fechado? Então tá bom. Vou pra cá? Posso? Então tá. Gente, para falar de direito de laje, para trazer um pouquinho aí apontamentos que me pareciam relevantíssimos sobre o direito de laje, a gente já vai chegando finalmente. E para fechar, botar a nossa cereja final aí nesse bolo sobre laje, eu fico sem dúvida nenhuma com o acréscimo proporcionado pela Lei 13.465 de 2017, no artigo 799 do Código de Processo Civil, que estabelece, no tocante a penhora que recaia sobre o direito de laje, requerer a intimação do titular da construção base, bem como, se for o caso, dos titulares de lajes anteriores quando a penhora recair sobre o direito real de laje. Inciso 11, requerer a intimação do titular das lajes quando a penhora recair sobre a construção base. Todas essas hipóteses para cabimento de embargos de terceiro, pessoas que serão afetadas pela penhora que ali recaia e que poderão então se manifestar por meio de ação própria. Tá certo? Gente, muito obrigado. Aula mais enxuta, concentrada, direito de laje, uma outra visão, informações rápidas para que a gente possa ter aí um mínimo de assuntos, ao menos para refletir. Muito obrigado a vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima para a gente continuar debatendo mais dessas novidades todas da 13.465 de 2017. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.